blindar o seu veículo já usado, comprar um veículo usado já blindado ou blindar um novo veículo. Vamos falar sobre todas essas opções e qual que é o melhor de todos. Olá pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Nunes, eu sou o diretor aqui da Astemfor e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Muitos clientes vêm em nossa blindadora com essa dúvida: se ele blinda o seu carro usado, se ele vai comprar um novo, mandar blindar, ou se ele compra um carro já usado e depois ele blinda. Então vamos falar de todas essas opções. Sem dúvidas, o melhor cenário de todos, como já falei até em outros vídeos, é você comprar um carro zero e fazer uma blindagem zero. Mas nem todos tem essa condição financeira, infelizmente. Muitas pessoas hoje acabam optando em não andar de carro blindado porque não tem condições de comprar um carro zero e mandar blindar. Isso não é uma opção hoje inteligente, devido ao tanto de índice de assalto que acontece hoje nas ruas e também a gente só vê as coisas piorar. Infelizmente a tendência não é melhorar. E hoje o objetivo do nosso vídeo é pegar um cenário de um cliente que recentemente ele procurou a Astemfor. Ele tinha uma Hilux SW4 modelo 2019. Ele estava exatamente com essa dúvida. Então vamos trazer o cenário dele aqui para nós, vamos fazer uma pesquisa rápida na Webmotors e vamos destrinchar. E no final a gente vai falar para vocês se ele optou em blindar o veículo dele ou não. Então vamos lá, bora começar esse vídeo. O veículo em questão eu vou colocar aqui para vocês, para que fique mais didático, ficar uma coisa melhor. Hilux SW4. O modelo dessa Hilux, que é muito importante. SRX diesel 7 lugares. Aqui são informações muito importantes. Esse carro ele tem hoje 5 anos de uso. Um outro ponto muito importante é a quilometragem desse carro. Esse carro ele tem hoje 20 mil quilômetros. Então essas são as informações aqui que você deve levar em consideração do veículo. O veículo estava impecável, os acabamentos perfeitos, o carro não faz um ruído, não faz um barulho. O cliente comprou ele desde zero, pode ver que ele andou muito pouco, em 5 anos andou apenas 20 mil quilômetros. Geralmente 20 mil quilômetros as pessoas andam por ano, então é um fator aqui bem importante. Vamos ver o que a gente encontra para ver o melhor cenário, se o cliente ele blinda ou não esse veículo. Eu já puxei aqui Toyota Hilux SW4, que é 2019. Primeiro, pessoal, sempre quando você for fazer uma pesquisa na Webmotors, coloca o ano, senão ele vai aparecer aqui um monte de versão. Em 2019, no modelo 2019, ele tem apenas 1, 2, 3, 4, 5 versões. A dele é a 2.8 SRX 4x4 7 lugares, que é essa aqui, ó, a diesel. Então vamos pesquisar pelo carro dele. Como é um carro, o carro dele é um carro de 20 mil quilômetros, um carro com muito pouco rodado. Aqui em cima a gente consegue filtrar pelo menor KM. E vamos filtrar carro não blindado. Vamos começar primeiro não blindado. Ó, aqui, ó, não blindado. Ó, esse aqui tem 32 mil quilômetros. Primeiro que a gente não encontra um carro com a mesma quilometragem dele. 10 mil quilômetros a mais ou menos não vai fazer muita diferença. Aqui no caso, pessoal, é só pra gente saber o valor do carro dele. Então vamos colocar aqui, usado, sem blindagem. Ó, o que a gente encontra aqui muito próximo do carro dele, 265 mil, 32 mil quilômetros e o valor, que são as duas coisas mais importantes, e o valor 265 mil. Vou fazer uma pesquisa de um carro usado já blindado. Então o que a gente vai fazer? Tira aqui a blindagem, vamos tirar os que não são blindados e apenas incluir os com blindagem. Vamos fazer uma pesquisa, menor KM já está aqui. Ó, o carro com menor KM 19.500 é igualzinho dele, está no valor de 310 mil reais. Vamos arredondar para 20 mil também. E o valor, que é muito importante, ele está 310 mil. Então aqui, o carro dele hoje valeria 265 mil reais, mais ou menos, se ele fosse vender. Nunes, mas é a tabela FIPE. Pessoal, a gente hoje não usa a tabela FIPE. É mais a média que existe na Webmotors. Porque a tabela FIPE, ele vai pegar um carro de 20 mil quilômetros e um carro de 150 mil quilômetros. O preço vai ser o mesmo. Então, não faz muito sentido, né? A diferença entre um e outro está dando de 45
mil reais. Esse é o valor de diferença, se caso ele fosse vender o carro dele e comprar um carro já blindado usado. Lembrando, dificilmente ele vai conseguir vender rápido esse carro por esse valor. E também aí vai depender de quem vai encontrar, vai ter toda essa encheção de saco. E o carro dele é um carro zero, praticamente 20 mil quilômetros. E ele vai estar comprando um carro que ele não conhece. Vamos abrir aqui, ó, esse carro. Uma pesquisa rápida. Uma coisa muito importante. Aqui está escrito único dono, excelente estado de conservação. Deve estar em excelente estado de conservação, mas você tem que olhar o carro, porque escrever aqui, a pessoa escreve o que ela quiser. Blindadora Fast Blindados, não tenho propriedade para falar dessa blindadora, que eu não conheço. E vidros Eternity, é um vidro de 10 anos de garantia, isso é muito bom, tá? Vamos pegar o cenário se ele for blindar o próprio veículo dele. Ah, mas tô decidindo se eu vou blindar ou não. Então vamos colocar aqui, ó. Hoje na Stenford, nós temos duas blindagens. A blindagem Premium, que seria uma blindagem aço nas colunas e o restante manta. É uma blindagem, se você comparar com o mercado, bem próxima de 95% das blindadoras. Porém, é aquela blindagem muito bem feita. Sabe aquele básico muito bem feito? Essa é a nossa blindagem Premium. Hoje o valor para uma Hilux SW4, ele está em volta de 90 mil reais. Isso vai depender muito dos materiais que ele contratar. Dá para fazer vários upgrades aqui na blindagem, escolher outros vidros. Então vamos colocar uma média de 90 mil reais. Aqui a gente está falando na média, tá? E se o cliente for um carro que ele vai ficar muito tempo, ele pode investir em uma blindagem Balance. Essa blindagem Balance é uma blindagem da Stenford, da nossa empresa. O que a gente conseguiu melhorar ao máximo em uma blindagem, a gente fez. Uma blindagem feita praticamente sem aço. Então, em uma Hilux vai ficar aqui muito próximo de 100 quilos, que não é nada para uma Hilux. Então, se ele for vender o carro dele e comprar um carro já blindado, ele vai desembolsar em média 45 mil reais, pensando no melhor cenário de todos. E se ele for fazer uma blindagem Premium, 90 mil. Se for uma blindagem Balance, 120 mil. Agora eu vou colocar aqui na frente o que ele investiria a mais. Então, de 45 mil que ele investiria trocando o carro e comprando um já blindado, para ele blindar o dele, vai investir a mais 45 mil reais. E se ele fosse investir em uma blindagem em Balance, ele vai investir a mais 75 mil reais. Pessoal, então esse é o cenário. Acabamos de montar aqui o cenário. No final do vídeo eu vou falar se esse cliente, o que ele resolveu, se ele vendeu ou se ele mandou blindar o próprio carro. Então, fazendo aqui um overview, se ele comprasse um carro já blindado usado, em média ele investiria 45 mil reais a mais. E se ele fosse blindar, ele investiria na Premium 90 mil e na Balance 120 mil reais a mais. Agora vamos falar sobre os pós e os contras de você blindar esse veículo. Sem dúvida, uma das melhores coisas, garantia. Se ele blindar o próprio carro dele, ele vai ter todas garantias. Vamos supor que esse cliente pretende ficar com esse carro muito tempo. Se ele for blindar o próprio carro, com certeza ele tem que ficar com esse carro muito tempo, senão ele vai acabar perdendo dinheiro. Ele vai ter todas as garantias de blindagem e todas as garantias do vidro. Então é um carro que ele vai poder ficar aí muitos anos sem ter dor de cabeça. O segundo pró, escolha dos materiais. Sem dúvida esse é um item muito importante, porque se você for comprar um carro blindado já usado, vai ter que comprar o que você achar. Às vezes você pode achar blindadora de péssima qualidade, vidros, que é um carro de 5 anos, os vidros já fora de garantia, vidros perto de delaminarem. Então isso é um fator muito importante. Se você quer comprar um carro e não ter dor de cabeça, tem que conhecer sobre blindagem. Então é um item que você tem que tomar muito cuidado. A escolha do material ela é muito importante. O terceiro item, a escolha da blindadora, conforme eu acabei de falar. O próximo, conhecer o seu veículo. Ninguém melhor do que você sabe todo o histórico do seu veículo, histórico de manutenção, histórico de uso do carro, se você usou ou não ele adequadamente para fazer esse investimento. Você comprando um carro blindado já usado, você não sabe de histórico nenhum do veículo. Apenas você olha lá, você pensa que ele está em boas condições, ele pode estar como também não pode. Se for um veículo que você vai ficar muito tempo, possa ser que em 1 ano, 2 anos você comece a ter dor de cabeça. Então, se você conhece o seu veículo, isso é impagável, é incomparável qualquer outra vantagem que venha a ter de você comprar um veículo blindado já usado. O próximo, amortecedor de tampa
do porta-malas. Por que isso é muito importante? A Hilux, esse modelo, ele tem a tampa do porta-mala elétrica, ele tem aqueles amortecedores que são bem grossos. Aquilo pode vir a dar problema depois de um tempo, principalmente depois de 5 anos de uso do carro. Se você comprar esse carro e mandar blindar, esse sistema desses amortecedores vão ser todos novos, então você vai ter todas as garantias tranquilo. A blindadora geralmente dá 1 ano de garantia desse serviço, mas ele tem que durar muito mais. Aí você me pergunta, Nunes, eu comprei uma Hilux usada e deu problema nesse amortecedor. Caso eu tenha que trocar, quanto que é mais ou menos? Pessoal, em média R$5.000 para você trocar um lado do amortecedor e mandar reforçar. Você compra a peça nova e manda reforçar. Em média pode ser 5.500, depende do valor que você encontrar a peça. E se der problema nos dois? Aí já vai um prejuízo de mais de R$10.000. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado se você for comprar um carro blindado já usado. Sem dúvidas, esse é um dos principais pontos que você tem que saber. Um outro ponto positivo, você pode personalizar a sua blindagem. Se você quer fazer upgrades de blindagem, fazer blindagens extras, conforme eu já falei, a escolha dos materiais, você pode escolher o vidro, a manta, o aço. Você pode fazer a blindagem do seu gosto e não você encontrar o que tem na rua e você ter que, às vezes, não gostar de algumas coisas, tem que acabar engolindo, né? Mas, conforme eu já falei, se essa é a sua opção, vai. É melhor você comprar um carro blindado usado do que você andar desprotegido nas ruas da sua cidade. Outro ponto positivo, valorização do seu veículo. Mesmo que você vá investir um valor alto, né, no seu veículo. Ah, Nunes, aí vem a pessoa falando, né? Pô, Nunes, mas quando eu for vender eu não vou pegar esse valor. Mas não vai mesmo. Por quê? Você vai usar essa blindagem, você vai usar o veículo e todos os itens têm o seu desgaste natural. E o que você tem que colocar em mente é, se você for blindar o seu veículo, você tem que ficar no mínimo aí uns 5 anos para que você use todo esse tempo, deixe sua família segura, não tenha nenhum problema, você vai poder viajar com o carro tranquilamente. Então, a valorização, sem dúvidas, é um ponto positivo. Vamos falar agora dos contras. Sem dúvida, o primeiro contra que você vai ter é o custo maior. Você vai ter que fazer um investimento muito maior. Porém, ao meu entender, se esse custo ele cabe no seu bolso, você vai ficar com esse carro no mínimo 5, 6 anos, ele vale muito a pena. O outro contra, o tempo de espera de blindagem. Em média, um carro desse ele varia de 25 a 30 dias corridos para ficar pronto. Se você tem apenas um carro, isso vai te atrapalhar bastante. Porém, a saída que você tem é alugue um carro pelo período de 30 dias e manda blindar esse veículo. Aí você acaba meio que, você investe um valor a mais ali do aluguel do carro, mas você tira esse projeto do papel. São esses dois contras que a gente vê de você estar blindando o seu carro. Sem dúvida, é o custo maior e o tempo de espera. Mas olha o tanto de benefício que você tem. Então, esses são os prós e contras de você blindar o seu veículo. Agora vamos ver o cenário de você comprar um veículo já blindado, usado. Vamos falar agora dos prós. Sem dúvidas, o custo-benefício. Você vai comprar um carro já blindado por um valor muito menor. Isso é bem bacana, mas assim, calma que nem tudo são flores. Você tem que saber comprar um veículo já blindado usado. Inclusive, para você que quer comprar um carro blindado já usado, nós temos a plataforma Citem For Studies, onde a gente te ensina a olhar vidro, olhar sobre blindadoras, os principais defeitos, qual vidro se encaixa melhor para o seu uso e você vai saber comprar um carro blindado já usado sem ter grandes prejuízos no futuro e você imediatamente consegue proteger a sua família. Além do custo-benefício, você vai ter uma proteção imediata. Por quê? Você se acertou lá com o vendedor, você pagou, logo em seguida você já vai ter a proteção. Principalmente você que passou recentemente por uma situação de risco de vida, sua mulher, sua esposa, seu filho, seu marido passou por um problema na rua, você quer uma proteção para ontem. Então aqui é uma bela de uma opção. O outro ponto positivo é que você já vai pegar o veículo depreciado, com um valor bem abaixo, isso já entra também no custo-benefício, e também a blindagem depreciada, mas é óbvio, nem tudo são flores. Comprar um veículo com uma depreciação menor, a blindagem também quer dizer que esse veículo foi usado, então isso pode vir algumas manutenções no futuro,
Então é por isso que é muito importante você saber olhar um carro blindado antes de você estar comprando. Agora vamos falar um pouquinho dos contras de você comprar um blindado já usado. Sem dúvidas, a condição dessa blindagem. Outro ponto negativo, você tem que saber sobre as garantias e revisões. Comprando um veículo de 5 anos de uso, provavelmente as garantias do veículo não tem mais, as garantias de blindagem também provavelmente não tem mais. Caso tenha, tem que saber se foi feito as revisões. Ah, Nunes, não tem mais garantia, mas é muito importante você saber se esse carro tem um histórico de revisões. Se o manualzinho do carro, ele tiver lá as revisões feitas, quer dizer um carro que foi muito bem cuidado. No caso desse cliente, como ele tinha apenas 20 mil quilômetros, as revisões foram feitas conforme o tempo e não conforme a quilometragem. Então olha como o carro dele estava impecável. Revisões de blindagem, também é importante saber se foram feitas revisões na blindadora. Por quê? O carro blindado ele tem alguns sistemas, a gente fala sistemas de blindagem. O que se inclui nisso? As borrachas, os frisos, alinhamento de porta, a máquina de vidro, se ela trabalhar ressecada, vai ter um desgaste muito maior. Então, se foi feita revisão, esse desgaste ele foi preservado. Então, não teve tanto desgaste assim. Então, é muito importante você saber sobre as revisões feitas nesse veículo. O outro ponto negativo, desgaste em geral. Desgaste da blindagem e desgaste do veículo. O último e não menos importante, o histórico de uso desse carro. A gente já falou um pouquinho nesse ponto no vídeo, mas é bom frisar. Você não sabe como esse veículo foi usado, se foi carregado coisa muito pesada em cima dele, se a quilometragem que ele tem, se foi mais estrada ou foi estrada de terra, se o veículo foi usado muito na praia. Então tem diversos pontos que você tem que levar em consideração. São contras aqui que você tem que tomar muito cuidado. Pessoal, e agora vamos para o veredito. O cliente blindou ou não blindou esse carro? Ele optou em fazer um investimento maior ou ele optou por tentar vender o carro dele, tentar achar um comprador para ele ter que desembolsar o menos de dinheiro possível? E esse cliente ele acabou blindando o veículo. Dá uma olhada nas fotos do veículo dele blindando e pasmem, ele optou pela blindagem Balance. Ele é um cliente que ele gosta do melhor. Se ele fosse comprar uma Hilux Zero, ele ia ter que desembolsar um dinheiro enorme. O carro dele, ele levou muito em consideração por ser um carro que ele conhece, ele comprou desde zero. É um carro, para uma Hilux 20 mil quilômetros não é nada, ele conhece todo o histórico do veículo, então ele acabou optando em fazer esse investimento. E um dos pontos que eu deixei bem claro para ele, eu falei, se você for fazer esse investimento, o ideal seria que você fique com esse carro 5, 6 anos mais ou menos. Ele falou, Nunes, esse carro eu vou ficar com ele no mínimo 10 anos. Por quê? É um carro que aguenta muito, é um carro que ele gosta, supre bem a família dele, ele gosta de viajar com o carro, então, na minha opinião, ele fez a escolha certa. E eu quero deixar aqui as minhas considerações, vamos fazer umas considerações finais. Se você for optar em fazer um investimento no seu carro, lembre-se que você tem que ficar com esse carro bastante tempo. Se você for investir uma blindagem em um carro de 2, 3, 4, 5 anos, você for vender esse carro em 1 ano, 2 anos, você vai acabar perdendo muito dinheiro. Então essa não é a ideia, a gente não quer que você perca dinheiro, a gente quer que você faça uma blindagem, que você proteja a sua família e que esse carro vire uma solução na sua vida e não vire um problema. Então você tem que ter em mente, se você for blindar o seu veículo usado, o ideal é ficar com ele bastante tempo. Se você for comprar um carro blindado já usado, você tem que ter em mente que um dos fatores mais importantes, antes de tudo, são marcas de vidro. Vidro blindado hoje, eu costumo dizer que existe 3. Os vidros que delaminaram, os que já delaminaram e os que vão delaminar. E existem os vidros que foram feitos para não delaminar. Se você for comprar um carro blindado com mais de 5, 6 anos de uso, opte por esses vidros que foram feitos para não delaminar. Aí você me pergunta, Nunes, mas esses vidros nunca delaminam? Pessoal, eu não posso dizer isso. Por quê? Esses vidros dão 10 anos de garantia contra a delaminação. Mas um dia esse vidro vai ter 15 anos, 20, 30, 40 anos de uso. Se ele não vai delaminar até lá, eu não sei. Uma outra consideração, sempre busque profissionais na área. Nunca vai lá por conta própria. Você pode ir, mas assim, a chance de você ter um problema financeiro ou até de segurança no futuro,
você pensar estar seguro não está, infelizmente o índice pode ser alto, devido a tanta coisa que a gente já ouviu e que a gente já pegou aqui na nossa blindadora. Se você for comprar um carro blindado usado, lembre-se que a documentação é um fator importante. Veja se no campo observação lá do documento do carro, se ele consta veículo blindado. Dependendo do caso, se ele não tiver esse campo, você não tiver as documentações necessárias, que já falamos isso em outro vídeo, você talvez não consiga documentar esse veículo. E como as leis elas mudam, hoje você consegue fazer a transferência, mas daqui um ano e meio, talvez você não consiga mais. Então isso é um fator bem importante. E mais um ponto também bem importante, diante de todo esse cenário, o que você tem que levar em consideração, considerar o seu uso, as suas condições financeiras. Lembre-se que segurança você tem que estar sempre à frente, você não pode esperar as coisas acontecerem. Então tire esse projeto do papel, blinde o seu carro, ou não tem condições de blindar o seu carro, ou não vale a pena, você deve vender o seu carro e procurar um veículo blindado já usado. Para isso nós temos a plataforma Tem For Studies, que vai te ajudar nisso. Inclusive, nós fomos a primeira blindadora que fez a blindagem no veículo SW4 modelo GR Sport 2024. Fizemos essa blindagem no ano passado. E essa blindagem nós explicamos tudo. Tem o carro todo desmontado, como que a blindagem foi feita. E é exatamente a blindagem que esse cliente aqui dessa Hilux ele escolheu. Corre, assiste esse vídeo que ele tá incrível.